Os 7 principais erros que você precisa saber para você não cometer nas suas primeiras velas artesanais. Então vem comigo, porque se você tá querendo fazer velas artesanais, eu preparei essa aula especialmente para você não perder dinheiro. Então bora? Olá, meus amores! Eu estou muito feliz que você está aqui no canal e essa aula foi feita especialmente por uma aluna que ela me deu a ideia. Ká, lista as principais, lógico que tem mais, né, gente? Eu falo 7, mas são mais. Os 7 principais erros para quem está iniciando. Eu amei essa ideia. Então, Aline, gratidão. E, gente, deixa aqui os comentários depois, porque na próxima aula pode ser que seja a aula que você pediu, hein? O que você acha? A minha ideia aqui é sempre compartilhar e eu preciso saber o que você quer aprender. Quais são as suas dificuldades, quais são as técnicas que você tem vontade. Esse canal é feito para você. E antes de começar, não se esqueça de inscrever, de apertar aqui o sininho e também de dar aquela curtida. Gente, aquela curtida que vale ouro. Assim eu vou saber que você está gostando do meu conteúdo e vou poder produzir mais para você. Ficar sabendo, né, que está fazendo sentido aí para sua vida. Eu vou listar os principais 7 erros para você não cometer. E eu vou falar agora o primeiro erro. E fica até o final, porque o último erro você vai falar, não acredito. Não acredito que isso é possível, não acredito que isso pode acontecer e sim pode. Então, gente, o primeiro erro é o quê? Utilizar o material de apoio errado na hora da produção. Utilizar uma panela que não é adequada para derretimento. Utilizar fogão a gás para derreter a cera. Utilizar um micro-ondas para derreter a cera. Quando a gente está falando aqui do mundo artesanal, né, é muito importante a gente lembrar da nossa segurança. Então, quando a gente está fazendo em casa, aqui as nossas velinhas, né, é muito importante a gente prestar atenção em cuidados. E aí eu vou falar para vocês porque eu já tive um acidente, tá? Quando eu comecei, porque não me avisaram, tá? Eu estou te avisando. Quando você for produzir velas artesanais, você faz no seu fogãozinho elétrico, tá? Ou no fogão de indução, tá? Eu gosto muito do fogão de indução também, mas o fogãozinho elétrico, gente, é perfeito para quem está iniciando. Fogãozinho elétrico, tá? Quando você for fazer, você nunca começa derretendo a sua cera no 5, tá? Nunca. Sempre começa no 2, tá? E depois você vai pro 3, você nunca vai chegar no 5. Por quê? Pode superaquecer, fazer fumaça, pode acontecer de fritar a cera, né? Porque você já logo colocou no 5. Então começa no 2 e deixa até o 3. Depois, o que eu faço? Quando tá terminando de derreter, gente, eu já desligo do fogão, tá? Já desligo, deixo no 0. E aí tem uns pedacinhos de cera com a própria temperatura, ela já derrete. Quando eu termino de fazer as velas, eu tiro da tomada. Pra não acontecer de alguém esbarrar, ligar o fogão, gente. Porque é muito fácil alguém esbarrar, né? Tá? Na minha bancada, meu fogão nunca fica lá. Eu termino de produzir, gente, eu já guardo pra eu já ter na minha memória o que eu guardei o fogão. Porque assim, às vezes a gente tá em casa fazendo vela, alguém chama, sabe? O marido chama, o filho chama, o amigo, a vizinha, toca o celular. Então a gente precisa tomar esse cuidado. A panelinha esmaltada, eu gosto bastante dela porque ela ajuda a perder temperatura. E tem outras coisas que também você vai precisar, tá? Mas essa história do fogão e do micro-ondas é real, tá? E aqui eu já tô te falando qual é o primeiro erro que você não vai cometer. O segundo erro aqui, gente, que eu vejo também é o quê? Não medir a temperatura da cera. Se de repente você não teve uma performance esperada na sua vela, pode ser que a sua temperatura esteja muito alta. Então a gente adiciona a essência
de abaixo de 65 graus até 55 graus, tá? Eu particularmente não gosto de adicionar essência abaixo de 55, por quê? Porque a cera já tá mais fria, então é difícil dessa essência, né? Dessa cera absorver essa essência. Então eu trabalho de 65 até 55 graus. E muito importante, né? Quando a gente sabe sobre a temperatura, a gente também tem que ficar ligado ao derretimento para não superaquecer a sua cera, porque se superaquecer a sua cera, ela pode ficar amarelada, é uma característica. Agora vamos para o terceiro erro que você não vai cometer aí no seu ateliê. O tipo de essência. Essências para fazer velas, né, artesanais, nós utilizamos fragrâncias lipossolúvel. O que isso significa? Que são fragrâncias, né, 100% oleosas, porque a gente está trabalhando com ceras, né? A gente não consegue trabalhar com uma fragrância hidrossolúvel, porque a cera ela joga fora. Então, olha, é o exemplo aqui dessa vela. Essa vela aqui, gente, ela foi feita mais ou menos há uns 3 anos atrás, ó. Quando eu fiz essa vela aqui, ela não ficou assim do dia para noite. Ela demorou aí mais ou menos 1 ano e meio, tá? Para ficar assim, nesse estado que ela tá hoje, que ela se encontra hoje. Então, a essência hidrossolúvel, às vezes você foi lá, fez uma encomenda de casamento, uma encomenda de chá de bebê, e aí você utilizou a essência hidrossolúvel e aí tá tudo certo, né? Mas e a longo prazo? Como que essa vela vai estar? Então é muito importante a gente ter esse hábito de pesquisar cada vez mais sobre o tipo de fragrância que a gente utiliza. Essa aqui também foi uma vela feita com uma essência hidrossolúvel. Aqui em cima parece até que não aconteceu nada, tá? Mas aqui, ó, aqui você pode perceber, ó, tá vendo? Que o óleo, a essência, né, tá aqui no meio da vela. Formou como se fosse uma cápsula e ficou com a essência aí no meio. Essa vela também, a queima dela e tudo mais não vai ser legal. Então, por isso que é muito importante você escolher uma fragrância que é lipossolúvel. Anota aí para você não esquecer. Quarto erro que você não vai errar: a proporção de essência. Tem lugares que falam, pode usar até 20% de essência, tá? Pra mim, não. Porque você também pode ter um superaquecimento aí na sua cera por conta da fragrância. E ao invés dela queimar aqui só no pavio, ela superaquece e queima aqui todo o seu frasco. Então é muito importante trabalhar de 5 a 10% de essência. Somente na cera somente na parafina em gel que a gente trabalha até 5% de essência, porque é uma parafina que ela não aguenta receber essência, que ela fica mole. É uma característica desse insumo. Então esse erro, gente, você não vai cometer. E antes de eu ir para o próximo erro, para o quinto erro, eu quero te dar aqui um recado mega importante. Se você quer dar o próximo passo para aprender a fazer velas artesanais, eu vou deixar aqui o link do meu principal curso, que é do 0 até o avançado. Então bora lá, gente. O quinto erro: não escolher corretamente o seu pavio. Isso pode influenciar na queima da sua vela. Na verdade, isso influencia na queima da sua vela. A galera fala, tem uma tabela para você escolher o tamanho do seu pavio, né, para sua vela, de acordo com a circunferência. Sim, existe essa tabela e você pode seguir ela, mas não é algo 100% correto. Por quê? A tabela sim está correta, mas você precisa sempre fazer o teste de validação, porque pode ser que a sua queima, né, não fique exatamente do jeito que você quer, porque tem outras coisas que influenciam na escolha, tá? Além da circunferência. Então, nós temos a altura, que influencia, nós temos o tipo de insumo. Então, hoje a gente tem cera de coco no mercado,
temos vários tipos de fornecedores, né? Temos ceras mais macias, ceras mais duras, então isso influencia no ponto de fusão da sua vela. Você pode seguir a tabela, mas nunca se esquecer que você precisa fazer testes de validações, tá? Então aqui, por exemplo, olha, é uma vela que eu estou validando ela, ou seja, eu estou observando a queima e sentindo. E aqui a gente já tem 3 horas de queima para eu poder analisar ela, tá? Então é muito importante estudar a sua vela, estudar o comportamento da sua vela. Aqui, ó, vou pegar o exemplo de uma vela, tá? Não vou mostrar a marca, mas é uma vela que eu comprei, o pavio, olha, veio com um pavio menor, então não atingiu a circunferência e fez o túnel. É por conta que o pavio ele não tinha força para atingir toda a circunferência. Por isso que você precisa sim fazer os testes de queima, tá? Se você for vender para uma amiga, para um amigo, for vender no seu trabalho, né? É muito importante, tá? Ó, como você pode ver, aqui a gente tem essa vela. E aqui, olha, eu tenho esta vela, onde a circunferência é maior. É o mesmo pavio, só que essa circunferência aqui é um tiquinho, só um tiquinho maior. Só que aqui a gente tem uma porcentagem um pouquinho maior de essência. Então isso, ó, já influenciou, né? Eu preciso de um pouco mais de força para queimar. E aqui a gente tem mais tempo de queima, né? Que a gente já tem 3 horas, aqui a gente tem, vai fazer 1 hora. Né? Então isso, ó, influencia. A chama aqui já tá mais alta, já tá formando o cogumelo, né? Então aqui já tá na hora do quê? De apagar essa vela. E aqui eu vou analisar o comportamento dela, observar se essa chama vai continuar assim, ou se eu apagar e acender de novo, vai modificar. Então tudo, gente, a gente precisa ter esse hábito, tá? Como artesão, né, de acender as velas, né, e observar a queima, porque isso faz total diferença no nosso trabalho. 6º erro que você não vai cometer: usar giz de cera. Gente, giz de cera a gente não utiliza para fazer as velas. Vocês vão utilizar corante para vela. Hoje a gente tem a Saramanil, que é uma marca que eu gosto bastante de corante de vela, e eles estão sempre se atualizando no mercado, então é uma empresa que eu gosto muito de acompanhar, porque eles lançaram, por exemplo, o corante líquido. Isso nos ajuda muito na produção das velas artesanais, porque o corante em pó é mais concentrado e o corante líquido ele é um pouco menos, porém a gente consegue fazer aquelas técnicas marmorizadas, né, e muitas outras, tá? Não utilize giz de cera para fazer as suas velas artesanais, não cometa esse erro. Se você estiver iniciando aos pouquinhos, faça sem corante, depois você vai adquirindo aos poucos as cores, tá certo? E agora, gente, o último erro e o mais polêmico, tá? Então anota aí essa dica que vocês vão evitar muitas coisas. Lembra que eu falei pra você que é muito importante você ter o hábito de fazer os testes de validações, analisar a sua queima aí na sua casa? Isso, gente, influencia totalmente nesse último erro que você não vai cometer, é não ensinar o seu cliente a usar as velas. Muitas pessoas ganham as velas, mas eles não sabem como utilizar da forma correta. Então é muito importante a gente colocar os cuidados. O que eu falo sempre? Anota aí para você colocar e não esquecer. Sempre colocar que a queima de uma vela precisa ter a supervisão de um adulto. Nunca pode acender uma vela e sair, porque aí dessa forma a gente já evita, né, qualquer tipo de acidente. Não pode acender velas perto de animais, de flores, de crianças. Por quê? Por mais que é uma cera, olha, que ela não é tão aquecida, por ela ser uma cera macia, ó, eu consigo segurar aqui, ó, o meu frasco. Mas, o que acontece? Ela é quente, tá? Então, a gente precisa, sim, tomar cuidado. Não é parafina, mas precisa tomar muito cuidado. Você precisa falar que precisa queimar a vela em um ambiente plano, que você precisa parar o pavio 0,5 centímetros antes de acender a vela. Nunca acender a vela com o pavio grandão. Queima da vela, o pessoal fala até 3 horas, eu falo até 2. Mas é muito importante você chegar até o ponto extremo. Se você tá acendendo aí a vela para validar, você pode acompanhar a queima um pouco mais.
né? Porque se acontecer aí no seu cliente, você sabe que o seu pavio não superaqueceu. Analisar o tamanho da chama, ensinando o seu cliente também a apagar a vela, né? Então existem várias formas de você apagar uma vela, tampando. Você tem o abafador também, olha, que você pode abafar. Você tem a pinça, ó, que você pode levar o seu pavio até a cera, ó, e apagar. Então, assim, existem várias formas, olha, de você apagar uma vela. Opa, tá? Então, essas dicas são muito interessantes e são dicas cruciais para você criar um relacionamento. Não é só você ir lá e vender uma vela artesanal. Se eu tô fazendo uma vela que ela é no copo, é uma experiência. Se eu faço uma vela que é feita, que é uma vela pilar, que ela vai chorar, que são essas velas aqui, essa vela aqui eu já até acendi. Eu só apaguei ela um pouquinho antes da queima, mas ela chora, né? É uma vela que conforme ela vai queimando, ela vai derretendo. Então eu preciso ter um pratinho para queimar ela. Então é muito importante a gente entender qual é a experiência que você quer promover, né? Qual é o tipo de queima que você quer proporcionar e ter esse hábito de queimar e de ensinar o seu cliente. E nunca se esqueça, pessoas se conectam com pessoas, né? Então aí no seu ateliê você pode criar, né, as suas peças. Eu falo que cada peça, né, do artesanato é única, né? Então a gente tá falando de uma produção pequena, né, feita por você, pelo seu amor, pelo seu carinho, a sua criação, o seu desenvolvimento. Então é muito importante a gente pensar nos mínimos detalhes, porque os mínimos detalhes contam. E quando a gente ganha uma vela que a gente vê que é recheado de cuidado, ou a gente compra e a gente percebe, né, que o ateliê tá preocupado, né, com a queima, quer saber se você gostou. Então, assim, é muito importante você estar alinhado com o seu cliente, com as pessoas que estão utilizando as suas velas, perguntando e dando dicas também. Outro erro que eu vejo muito aí é o pessoal não dar dica para qual é a melhor vela para cada ambiente. Então, para o escritório, qual que é a melhor vela? Para o banheiro, qual é a melhor vela? Para a cozinha, eu vou fazer um casamento, qual que é a melhor vela? Então, assim, tem muitas coisas aí que a gente pode desbravar e trazer informação para os nossos clientes. Então, assim, não se esqueça disso. E se você quer aprender muito mais, também não se esqueça do meu curso, que eu vou deixar o link aqui na bio. E, gente, existem muitos mais erros. Comenta aqui qual é um dos erros que você deixaria aqui para uma pessoa, tá? Que está iniciando também. E comenta aqui se você gostou, porque isso é muito importante eu saber se essa aula está fazendo sentido aí na sua vida. E meu muito obrigada. E antes de finalizar aqui, eu quero deixar uma mensagem para você. Cada vela que criamos carrega muito mais que cera, pavio e essência. Ela é um pedaço da nossa história, da nossa dedicação, do nosso amor pelo que fazemos. É um presente que ilumina, que perfuma e transforma momentos simples em lembranças inesquecíveis. Quero que vocês saibam que, ao acenderem uma vela feita com as suas próprias mãos, você também está acendendo sonhos, conectando inspirações e espalhando a luz pelo mundo. Obrigada por fazerem parte da jornada artesanal comigo. Vocês são a verdadeira chama que me inspira todos os dias. Continuem criando, aprendendo e brilhando. Um meu beijo aqui para você e até logo!